eu quero falar sobre frutificando no ministério infantil com excelência. Frutificando, servindo a Deus, frutificando no ministério infantil com excelência. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, todos conhecem esse versículo, em Deuteronômio 6, 6 e 9, que diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos patentes das portas de sua casa e em seus portões. Moisés recebeu essa orientação. O que deveria fazer com a palavra de Deus? Eu quero dizer nesta noite, como pastores, como líderes de ministério infantil, professores que trabalham com crianças, agentes que estão na frente do departamento infantil, todos que trabalham com criança, precisamos demonstrar muito amor e cuidado com as mesmas. Porém, só vamos demonstrar esse amor nos posicionando como pais, como professores, como igreja, como líderes, com excelência e muita persistência. No trabalho infantil tem que ter determinação. Precisamos lutar com todas as forças e todas as ferramentas possíveis para ensinar, para inculcar, para instruir com sabedoria a palavra de Deus no coração das crianças. Quem ama a Deus, investe nas crianças. E Provérbios já diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará da palavra de Deus. Então, precisamos frutificar, precisamos servir o ministério infantil com excelência. O que eu quero dizer nessa noite a todos vocês que trabalham com crianças, e agradeço aqui alguns pastores presidentes que aqui estão, como o pastor Valdemar, pastor Ariel, que Deus abençoe, não sei se tem outros aí, que Deus abençoe pelo apoio, ou pastor Flávio, que Deus abençoe vocês pelo apoio que vocês dão. Nós temos que ter consciência que o investimento nas crianças vai requerer de todos nós qualidade, tempo, finanças, disponibilidade de usar talentos e as habilidades naturais que o Senhor tem concedido a cada um de nós como servos. Meus queridos, temos que usar todas as ferramentas possíveis para realizar um trabalho de resultados no agora, no amanhã, e que, sem dúvida, vai refletir lá na eternidade. Mas vai refletir na eternidade se nós hoje e no amanhã, se Deus permitir, nós fazermos isso com excelência. É fácil, é bonito dizer que amamos as crianças, mas quanto tempo nós estamos gastando com as crianças da igreja? Quanto tempo nós estamos separando para investir no desenvolvimento espiritual desses pequenos? O tempo passa muito rápido e precisamos ter persistência para influenciar as crianças com a palavra de Deus e com declarações abençoadoras para elas. Todos nós fomos chamados para frutificar, e nós vamos frutificar no coração da criança, abençoando-as. Independe de onde elas são, quem são, como que elas estão vivendo, nós precisamos abençoar as crianças. As crianças, algumas já vêm recebendo maldição lá de dentro de casa, sendo amaldiçoadas, e chegam na igreja, chegam com a liderança. Nós precisamos abençoar, ser abençoadores. Investir em crianças é investir no reino de Deus. Não tenho dúvida
que o propósito de Deus é que a igreja tenha compromisso com a vida espiritual e até social das crianças. Meus queridos, como igreja, nós temos que ter a consciência que precisamos chegar primeiro no coração da criança. Quem vai chegar primeiro é que vai ter o domínio, é que vai conseguir, quem sabe, mudar o caráter dessa criança. Nós vivemos um tempo complexo, nós vivemos um tempo muito complicado. As escolas, a secularização da vida e até parte da tecnologia que as crianças vivem já com elas no dia a dia, vem sendo dominado pelo espírito do anticristo. Em toda a tecnologia, em todo o desenho, em tudo que se vê, há um espírito por detrás do anticristo querendo dominar a mente e o coração das nossas crianças. Nós vemos que as hostes infernais vêm batalhando de todas as maneiras, de todas as frentes, para fechar o cerco, para dominar a mente, para dominar o coração, para dominar a vida das nossas crianças, para moldar o caráter dessas crianças. E a igreja? O que vai fazer? A igreja não pode vacilar, não podemos negligenciar. Se cruzarmos os braços, não haverá esperança para as nossas crianças. Nós estamos vendo que o mundo usa o que eles têm de melhor, tanto na tecnologia e todas as outras áreas, para alcançar o coração das crianças. E nós vamos ficar de braços cruzados? Nessa guerra, a malignidade do inferno, eles não dão trégua, o inferno não dá trégua. E todas as ações infernais, eles usam todos os meios para desvirtuar a criança de Deus, da eternidade com Deus. Não podemos nos conformar, a igreja não pode se acomodar, e é exatamente nesse tempo que a igreja precisa desempenhar o seu papel relevante de fazer a diferença para que realmente venhamos conquistar o coração dos nossos pequenos. Um mundo maligno investe milhões e bilhões na tecnologia, nos filmes, nos desenhos, investe o que tem de melhor e mais moderno para conquistar o coração da criança e destruir toda a formação dos princípios morais, dos princípios éticos e dos princípios espirituais e familiar da vida da criança. E a igreja e os professores que aqui estão, nós não podemos ficar assistindo a tudo isso de camarote, sentado apenas no banco, de braços cruzados, vendo o tempo passar, vendo as crianças crescer e sendo desvirtuada e sendo arrancada do coração delas, da mente delas, Deus e a vida de temor ao Senhor. Mas é momento, e eu louvo a Deus por esse seminário, pela liderança do seminário, que estão preocupados, e nós precisamos, como pastores, e líderes, e professores, se preocupar, e temos que nos posicionar, com a ajuda do querido Espírito Santo, nós precisamos realmente apoiar todos que trabalham com criança, todos os professores, todos os irmãos, nós precisamos nos posicionar para que os professores venham também ter condições moral, espiritual, de apoio para trabalhar com as crianças, para que elas possam também usar o que se tem de melhor, tanto na tecnologia, o que se tem de melhor, para levar Cristo ao coração dos pequeninos. Foi o mestre que disse:
Foi Jesus que disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos. Meus queridos, as crianças são tão especiais para Deus, que quando os discípulos perguntaram quem era o mais importante no reino dos céus, Jesus pegou uma criança, mostrou uma criança e afirmou que para entrar no reino dos céus era necessário ser como uma criança. Nós vemos a importância que o mestre dava para as crianças. E será que nós adultos, será que nós estamos dando essa importância às crianças que o mestre deu? Tem hora que a gente pergunta, será que nós estamos dando a mesma importância que Jesus deu para as crianças? Nós estamos dando como adultos? Será que o investimento que estamos fazendo no Ministério Infantil tem demonstrado a importância devida que está sendo realizada nesse departamento, no ministério? Meus queridos, será que como igreja, será que como adultos, será que como crentes, nós estamos ajudando as crianças a chegarem a Cristo? Ou nós estamos sendo um estorvo? Ou nós estamos impedindo de as crianças chegar a Cristo e ser abençoada por Cristo? Qual tem sido a nossa posição? Ah, pastor, eu sou professor de criança, então eu estou ajudando. O quê? Será? Será que as nossas atitudes estão atrapalhando ou ajudando? Estão impedindo ou impulsionando as crianças a irem a Cristo? Será que nós estamos fazendo o trabalho com as crianças com excelência ou com negligência? Cada um responde para si mesmo. Mas são perguntas que muitas vezes vêm ao nosso coração. Meus queridos, a evangelização infantil é tão importante como a evangelização do adulto. Porque, como igreja, muitas vezes, a gente percebe isso, conosco mesmo, muitas vezes, a gente tem aquela preocupação de evangelizar os adultos. E as crianças? Elas têm para Deus a mesma importância. Ao contrário do que alguns pensam, as crianças também precisam ser evangelizadas. As igrejas, como igreja, nós nos preocupamos em evangelizar apenas os adultos e cuidar das crianças dos adultos que vêm junto. Mas muitas vezes as crianças é que trazem os adultos para a igreja. E nós temos N e N testemunhos. Todas as crianças carecem da salvação como um adulto carece. Elas também têm uma alma. As crianças precisam conhecer o amor de Jesus, o amor que liberta, que salva e que transforma. Na linguagem delas, mas elas precisam entender essa verdade de Cristo, do céu e do inferno. Uma criança ganha para Jesus representa uma vida inteira para Deus. Quando muitas vezes uma pessoa de idade apresenta meia vida ou já chegando no final. Mas a criança, ela representa uma vida toda. Meus queridos, uma criança alcançada para Jesus, ela também precisa ser discipulada, ela também precisa ser instruída, para que ela venha crescer e desenvolver-se espiritualmente, assim como um adulto. Na linguagem dela, mas ela precisa ser discipulada. Ela precisa ter a mesma atenção que se dá para um adulto. Ao proporcionar um ambiente enriquecedor para as crianças, nós estamos contribuindo para o crescimento e a continuidade da igreja. Porque igreja que não tem criança, ela está com os dias contados para terminar. A igreja, ela é composta
de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos. As nossas crianças, elas também são a igreja do hoje e a igreja do amanhã. Nós não podemos achar que as crianças são a igreja do amanhã. Não, elas são igreja de hoje e elas têm tão importância quanto os adultos. Temos que ter essa consciência que a infância, sabemos que é um período crucial na formação do caráter e na formação da fé da criança. Por isso, é muito importante chegarmos primeiro para formar no caráter daquela criança Cristo, formar não só o caráter normal de uma pessoa de bem, mas é nessa idade infantil que também a fé vai sendo desenvolvida. Nesta fase infantil, as crianças elas são mais receptivas, elas são mais abertas para aprender, para absorver o conhecimento da palavra de Deus, na linguagem delas, mas elas são mais abertas para realmente crescer na fé. Temos que nos unir, meus queridos, e temos que lutar para que todo o trabalho com as crianças venham ser aquele momento relevante, aqueles momentos que as histórias bíblicas venham ter conteúdo e que todas as histórias bíblicas venham ter lições práticas para aplicar para a vida da criança. Todo o trabalho infantil tem que ser feito com relevância. Os trabalhos infantis precisam estar recheados, permeados com os valores cristãos, com os valores éticos, com os valores morais, que venham cativar a criança, para que ela possa absorver o máximo possível da palavra de Deus. Todas as atividades dentro do departamento infantil, ou ministério infantil, como vocês queiram chamar, precisam sempre ter um único objetivo: construir uma base sólida para o desenvolvimento do caráter e da espiritualidade da criança. Então, como professores que aqui vocês vieram, que bom que vocês vieram para se capacitar, vocês vieram para adquirir um pouco mais de conhecimento, para fazer um trabalho com excelência lá. E é o que nós queremos que cada pessoa que trabalha com criança venha entender que esse trabalho não se pode fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos estar capacitados para trabalhar com criança. O mundo lá fora, eles fazem todo tipo de treinamento e fazem as coisas do melhor possível para chamar a atenção das crianças, para ganhar o coração das crianças. E a igreja vai perder? Não, nós temos o conteúdo, que é a palavra de Deus, nós temos ensinamentos bíblicos, nós temos as ferramentas e nós precisamos usar. As crianças precisam crescer e desenvolver-se, sentindo que a igreja e que os adultos as valorizam. Não apenas vejam ela como criança, elas precisam sentirem-se que são parte integral da igreja. As crianças não podem olhar para nós adultos, achando que nós adultos vemos elas como até um estorvo na igreja. Por isso que elas são retiradas para o trabalho infantil. Não. As crianças precisam sentir-se que elas são valorizadas e que elas são igreja como um adulto. É assim que elas precisam ter essa consciência. Então, há desafios que são encontrados, que temos que vencer dentro da área do trabalho infantil. Há muitos desafios. Não podemos permitir, irmãos, que a igreja tenha uma visão equivocada ou até distorcida na formação espiritual das crianças, achando que esse departamento é o menos importante. Nós temos que ter consciência que o departamento infantil
é tão importante como o departamento das mulheres, departamento dos jovens, departamento dos adolescentes, como qualquer outro departamento. Não, em nome de Jesus, não menospreze o departamento infantil. O departamento infantil é tão importante como o departamento com as mulheres ou com os homens. É essa consciência que nós temos que ter. É necessário quebrar com o paradigma da falta de compreensão da importância desse trabalho, achando que o trabalho lá com as crianças é apenas para passar o tempo, para elas não estarem na igreja, quem sabe, estorvando o andar do culto, a caminhada do culto, a liturgia do culto. Não, não. As crianças, elas não são impedimento na igreja. Não são impedimento. Sabemos que muitas vezes uma das grandes barreiras que os líderes, os professores, os pastores enfrentam, muitas vezes são os recursos, quem sabe financeiros. Sabemos que recursos financeiros é o impedimento nas igrejas. Nem todas as igrejas têm um recurso financeiro disponível para investir nessa área, mas precisa haver disponibilidade de investir alguma coisa no departamento infantil. Muitas vezes, quem sabe, as barreiras que se enfrentam são os espaços físicos. E sabemos que espaço físico não se resolve de um dia para outro. Nós sabemos que espaço físico se resolve, muitas vezes, a médio e longo prazo. Mas tem que estar no objetivo da diretoria da igreja, dos adultos, de quem trabalha com criança, junto com a diretoria da igreja, precisam, que não dá para resolver a curto prazo, mas que se resolva a médio ou longo a prazo, tem que ser resolvido e tem que ter espaço para as crianças, para também ter um espaço condizente. Não é só fazer um templo bonito sem se preocupar com salas para o departamento infantil. Sabemos que espaços inadequados, muitas vezes, tira as crianças de absorver um aprendizado melhor da palavra do Senhor. Sabemos também que um culto ou uma escola bíblica bem-sucedida requer professores, líderes, capacitados, bem treinados e dispostos a servirem, frutificando com excelência, e que esse trabalho venha a ser feito com interesse de coração pela liderança. Muitas vezes, quem sabe, o espaço físico é complicado, mas mais complicado do que espaço físico é termos professores que não se capacitam, apenas estão ali para, não tem ninguém, então eu vou fazer esse trabalho. Não diz assim. Se não tem ninguém e você vai fazer, mas mesmo que você não tenha todos os dotes e qualidades, mas dê o teu melhor. Dê o teu melhor. Meus queridos, nós sabemos que, tendo professores qualificados, as salas, elas têm a importância, o espaço físico tem a importância, mas a maior importância é o material humano, é você. E que bom que você veio se capacitar. Os professores, vocês precisam ter o discernimento, que precisam ter sabedoria para fazer um trabalho com excelência. E também vocês têm um desafio muito grande, maior do que vocês imaginam. Quem trabalha com criança precisa fazer essa integração das crianças com a vida da igreja. As crianças não podem crescer também isoladas da vida natural da igreja.
porque as crianças são a igreja do hoje e do amanhã. Elas não podem ter aquele sentimento que elas tem um momento do culto, ou alguns já no começo do culto, elas são retiradas para o seu espaço, porque elas não pertencem à igreja. Elas têm que saber que elas pertencem à igreja, faz parte da igreja. Precisamos ter todo cuidado para que as crianças não venham ser isoladas dos cultos da igreja. Meus irmãos, eu sei que aqui é uma palavra muito tênua, muito, até quem sabe, complicada, complexa, mas eu quero dizer como pastor que nós não podemos também isolar as crianças dos cultos normais da igreja, dos principais cultos da igreja. As crianças, eu me preocupo, agora eu estou falando como pastor, eu me preocupo já naqueles cultos que as crianças chegam e já vão direto para a sala de aula delas. O quê? Tem igreja que já faz assim, as crianças, e é o que os pais querem, que as crianças já vão direto para as salas. Os pais querem isso. Aqui em Blumenau não é feito assim. As crianças ficam no culto, no começo, ficam pelo menos uns 40 minutos, uma hora aqui, porque elas precisam ter esse relacionamento com a igreja. Porque se elas só ficar nos cultos infantil, daqui a pouco elas vão achar que elas não são igreja, vão crescendo achando que não são igreja, e daqui a pouco vão ser adolescentes, vão para a classe adolescente, vão ser jovens, e querem sempre ficar separados da igreja. A igreja é para velho, a igreja é para... Não, elas são igreja também. Em alguns cultos, eu sei que são assuntos para nós pensar. Em alguns cultos, dependendo da idade das crianças, as mesmas não deveriam sair para o trabalho paralelo. Por exemplo, eu comecei a ter essa noção há tempo, mas no último batismo que nós tivemos aqui, teve um momento que eles falaram: pastor, avisa para que os CTM estão preparados para trabalhar com as crianças, para ir para as salas. E eu fui deixando, daqui a pouco veio outra vez: pastor, o aviso para as crianças. E eu fui, como o batismo que a gente faz aqui é um pouco diferenciado, dando hoje valor total ao batismo, eu disse, mas as crianças precisam assistir esse batismo para daqui a pouco elas sentir gosto também para se batizar. E daí eu estava lá na galeria, porque a gente faz um batismo diferente, vai interagindo com o pessoal que está no tanque, ouvindo o testemunho dos pais. E eu estava lá na galeria, a galeria estava super lotada, não dava nem para andar lá. E veio alguém e disse: pastor, o senhor não deu aviso das crianças. E eu até não sei qual mãe que foi, mas eu louvei a Deus por aquela mãe. Aquela mãe disse: não, pastor, não deu o aviso, deixa meu filho ficar aqui comigo, porque eu quero que ele veja o batismo. E realmente era o que estava no meu coração. As crianças têm alguns cultos que elas precisam participar. É claro que as crianças bem menores, mas aí que vai pegando 6, 7 anos, 5 anos para cima, tem alguns cultos que elas precisam estar aqui. Porque senão elas vão pensar que culto, igreja, é o culto delas. E que aqui não é igreja, aqui é para velho. Mas só que elas vão crescendo com um culto diferente e vão pensar que culto sempre é contar história, é algum tipo de brincadeira e aquelas coisas que acontecem. Não. Nós precisamos entender que as crianças são igreja também. Elas precisam participar dos cultos de batismo, para sentir desejo de batizar, do culto de Santa Ceia, embora elas não vão participar da Santa Ceia, mas elas precisam também. As crianças um pouco maiores precisam estar no culto da Santa Ceia
para saber o significado da Santa Ceia. Dizer, olha, quem se batizou vai participar da Santa Ceia. Isso vai criando um desejo no coração das crianças. Porque nós temos que ter cuidado para daqui a pouco não isolar as crianças dos cultos. Então, eu sei que é uma linha meio tênue, isso porque as crianças, elas precisam crescer com noção do que é a igreja, e elas precisam sentir-se parte integrante da igreja. Elas também são igreja. Você tem que colocar no coração das crianças, lá na sala de aula, lá nos cultos infantil, que elas são igreja hoje também. Não é só amanhã. Se em todos os cultos, tudo bem, ok, vai lá, que Deus te abençoe. Se em todos os cultos elas forem retiradas do ambiente do culto, eu penso que as mesmas podem crescer com uma fomentação na sua cabeça que elas não são importantes para a igreja. E você precisa dizer, ensinar lá na sala de aula para as crianças que elas são importantes. Que elas são importantes porque elas são a igreja. Então, é bom as crianças ter o trabalho infantil, é necessário. Mas deixa um culto lá por mês, alguma coisa, deixa as crianças maiores. Eu estou falando das crianças maiores. Deixa elas. Eu sei que elas não vão gostar, algumas vão ficar cara emburrada, né? Mas deixa elas participar dos cultos, principalmente quando for Santa Ceia, quando for um congresso, alguma coisa, quando for batismo, principalmente batismo, deixa elas participar do culto aqui, não tira as crianças. Bom, são um assunto que nós precisamos discutir, né? Analisar, ter um bom senso, ter um bom entendimento, nem muito lá, nem muito cá, ter juízo, ter percepção, ter um discernimento nessa área, porque nós precisamos ter essa prudência de não também ensinar no coração das crianças que elas não servem para estar no culto aqui dos adultos. Quem sabe elas vão pensar, o que ensina lá nos adultos, lá que nós não podemos estar lá? De repente, alguns poderão ter essa noção. O que é ensinado lá que nós temos que sair? Né? Então, tem que ser equilibrado. Mas temos que ter os cultos infantis, sem dúvida. Bom, no meu tempo aqui, eu acho que eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Mais 10 minutos? Não vai dar para falar tudo, mas vamos lá. O que estamos ensinando nos trabalhos infantis? O que nós estamos ensinando? O que vocês estão ensinando? O que nós estamos ensinando nos trabalhos infantis? Nosso coração deve mover-se por compaixão, interceder junto de Deus pelas nossas crianças. Todos que estão aqui, eu quero crer que foram chamados para servir e frutificar, dar frutos no trabalho infantil. E nessa área temos que ter a consciência que na obra do Senhor, cada um foi chamado para fazer alguma coisa. É claro que alguns especificamente para trabalhar com criança. Deus deu talento a todos. Deus deu talento a todos. Ele deu habilidade, e Ele dá paciência, e nós temos que ter determinação, perseverança, para trabalhar com o trabalho infantil. Embora eu creio que algumas pessoas não têm todos aqueles dotes, porque tem pessoas que como diz, já têm um talento de berço para trabalhar com criança, né? Parece que vem de pai para mãe, ou de mãe para filha, né?
coisa assim, e tem aqueles dotes naturais, tem aquela graça, tem aquele carisma de trabalhar com criança. Mas eu sei que outros não. Outros vão trabalhar com criança pela perseverança, pela determinação, pelo desejo de fazer alguma coisa para o Senhor. É igual o músico. Bom, tem músico que já vem de berço, que já é de família, vem de berço, tem o dom natural para tocar. Tem outros que vão aprender a tocar também, executar bem, mas com muita determinação, com muita perseverança. E é assim trabalhar com criança. Mas que todos possam fazer o melhor, porque todos foram chamados para fazer alguma coisa. E no trabalho infantil, não podemos achar que sabemos tudo. Vocês que trabalham com criança, vocês não podem ter, você nunca deve ter essa noção, que já sabe trabalhar com criança, já sabe tudo, não. Graças a Deus que vocês não têm essa ideia, por isso que vocês vieram para esse seminário, para aprender um pouco mais. O mundo lá fora sempre está trazendo uma enxurrada de novidades, e quem trabalha com crianças no departamento infantil tem que ter disposição para aprender, para buscar o aperfeiçoamento. E que bom que vocês vieram. Precisamos ver no departamento infantil muita criatividade para que possamos alcançar resultados espirituais na vida da criança, e resultado emocional, cultural, bíblico na vida das crianças. A população brasileira é formada de 1/3 de crianças, e milhões delas não têm o mínimo necessário para, quem sabe, viver uma existência digna. Há carências materiais, há carências efetivas, espirituais, e muitas crianças vivem perambulando pelas ruas das cidades, principalmente nas grandes metrópoles. E a igreja, o que está fazendo? Muitas crianças estão à procura de abrigo, estão à procura de amizade, estão à procura de alimento, mas também estão à procura de amor, de carinho, de atenção. Só que nesta procura, elas se tornam presas fáceis do mal, de pessoas maldosas, de pessoas malignas, e elas ficam sujeitas a toda sorte de vício e de violência, e até violência sexual. Que os departamentos infantis venham contribuir para sanar parte desses problemas que as crianças estão enfrentando no dia a dia. Que Deus possa abençoar você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa abençoar você com essa dedicação, e que você possa fazer com que o seu trabalho com as crianças, ou aquilo que você está fazendo lá no departamento, venha ter uma atração de influenciar aquelas crianças que ali estão, para que num trabalho que você possa fazer um trabalho alegre, um trabalho cativante, um trabalho envolvente, com sabedoria, porque você está implantando no coração das crianças Jesus. Jesus. Precisamos ter consciência que as crianças são a base da igreja também no hoje, e que elas precisam ser fortes hoje, porque elas são igreja de hoje e estarão sustentando a igreja no amanhã. Através de uma criança que frequenta os trabalhos infantis na igreja, nós vemos de positivo que elas vão sair daqui com Cristo no coração, elas vão ter liberdade para falar para os pais que não são crentes sobre Jesus, e elas falam mesmo, falam para os seus amiguinhos, colegas de escola, e elas têm essa facilidade de convidar seus coleguinhas para vir para o trabalho infantil, e os coleguinhas têm, e as crianças têm aquela facilidade para falar para os pais de Jesus. Nós temos que ter essa noção. Então, precisamos abrir o caminho para que as bênçãos de Cristo
venham também ser derramadas sobre as nossas crianças. Jesus ama as crianças como Ele ama os adultos, e que você possa entender tudo isso. E eu termino perguntando: que tipo de ensino você está dando lá na classe ou no culto infantil? Eu só estou contando história, desenho, não sei o quê. Todos os desenhos têm que ter uma lição prática. As crianças precisam, lá nos cultos infantil, nos trabalhos infantil, elas precisam aprender tudo sobre o plano da salvação. Elas precisam, na linguagem dela, elas precisam aprender o plano da salvação, elas precisam ser ensinadas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre santidade a Deus. Elas precisam aprender sobre o poder do Evangelho. A Bíblia diz: instrua a criança no caminho que deve andar. Então ela precisa ser instruída sobre Cristo, o que Cristo veio fazer aqui na terra. Mostre que servir a Cristo envolve renúncia, que a criança também precisa renunciar. Ela precisa renunciar muitas vezes a alguma coisa, alguns desenhos, alguma coisa lá que ela está vendo, alguma coisa que ela está fazendo. Ela muitas vezes precisa renunciar a alguns coleguinhas que só levam elas para o mal. Elas precisam ser instruídas isso dessa maneira nas classes. As crianças precisam ser estimuladas a confiar em Cristo, elas precisam ser estimuladas a ter fé, elas precisam ser estimuladas a amar o seu próximo, elas precisam receber o batismo com o Espírito Santo. As crianças precisam aprender a isso. Irmãos, ensine as crianças a protegerem suas mentes das enxurradas e coisas erradas que são ensinadas na mídia e na escola. A própria escola, próprios professores estão ensinando coisas, aberrações para as nossas crianças. E os professores precisam tirar esse lixo que é jogado na mente das crianças diariamente. Ensine as crianças a amar os seus pais, a respeitar os pastores, os professores, os líderes. Elas vão aprender isso quando criança. Ensine as crianças sobre ofertar, sobre dizimar. Elas têm que aprender quando são crianças, irmãs. Ensine que tudo que elas ganham, elas precisam também dar o 10% para a igreja. Ensina a criança a ofertar, a dizimar, elas vão aprender isso. Ensina as crianças que elas precisam tomar decisões, já quando são pequenas, e decisões erradas podem destruir os seus valores, e por isso elas precisam saber escolher as suas amizades. Se tem alguma amizade que está tirando Cristo do coração delas, elas precisam ter renúncia, abandonar. Elas precisam saber também sobre céu e sobre inferno. Não vou ensinar sobre o inferno para as crianças, vou amedrontar. Não, irmãos, é palavra de Deus. Você precisa ensinar. Na linguagem delas, você precisa ensinar. Ensina as crianças a controlar suas paixões, os seus temperamentos. Elas precisam aprender isso na sala dos cultos infantis. A controlar que o mundo não está girando em volta dela. Ensina as crianças a terem cuidado com as palavras, com aquilo que elas dizem, com suas atitudes. Ensina as crianças a usar o dinheiro, como trabalhar com dinheiro, a ter responsabilidade com o dinheiro. São coisas que elas vão aprendendo lá nos cultos infantis. Ensina as crianças, irmãos, também a desenvolver seus talentos. Tem crianças que têm dotes para mexer com música, trabalhar com música, para ser músico. Precisa de um incentivo. Outros para leitura, outros para poesia, outros para teatro. Esses dons, esses talentos são desenvolvidos, na maior parte, na tenra idade, irmãos. Na idade de pequenos. E os professores têm que estar atentos. Você tem que estar ali observando aonde estão os dons, os talentos. Você não é o Espírito Santo, mas você vai fazendo aquele trabalho, de vendo aonde estão os talentos e dar
aquele empurrão para que eles possam desenvolver. Você vê que aquela criança tem um dote para música, tem um dote para poesia, tem um dote para jogar. Então, ensine, motive as crianças a lerem, motive as crianças a orarem, a aprenderem uma outra língua. Não estou falando agora aqui da língua do Espírito Santo, mas ensine as crianças, motive elas a aprender um outro idioma. Tudo isso elas vão aprender ali nos cultos infantis. Ensina as crianças a terem experiência com o público, irmãos. Nada melhor as crianças aprenderem, e você pode ver que as crianças uma pessoa que mais se destaca na música, hoje lá fora, que em palestra, pode saber que passou pelas escolas, as escolas dominicais, escolas com crianças. É só você ver onde estão os melhores músicos. Alguns até se desviaram, mas estão usando o talento que aprenderam na igreja lá fora. Você pode ver, os grandes cantores americanos, alguns que já morreram, passaram por onde? Passaram pelas escolas bíblicas, pelos corais das igrejas. É só você ir no exército, a maior parte dos músicos dos exércitos aprender música onde? Na igreja. Então, irmãos, os grandes pregadores, eles aprenderam a pregar aonde? Nos cultos infantis. Então, irmãos, tem culto lá que não é só para você contar a história. Faça um culto como de gente grande, com leitura da palavra, com um vai ler, um vai cantar, e agora um vai dar um testemunho e o outro vai pregar aqui. Que pregue tudo errado, mas deixa pregar, irmãos. Deixa pregar. É ali que eles vão desenvolvendo os talentos. Para isso tem o culto infantil. Daqui a pouco aquele adolescente já vai começar a pregar, e daqui a pouco, como jovem, vai ser um pastor, vai ser um pregador, vai ser um grande aí. Não esqueça que as crianças aprendem pela curiosidade, e isso precisa ser explorado com sabedoria. Elas têm a curiosidade. Então, irmãos, que Deus abençoe. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas só vou terminar dizendo: invista nas crianças hoje, porque amanhã poderá ser muito tarde. Amanhã, quem sabe, nós não teremos mais tempo. Eu queria fazer. Eu pensava em fazer. O departamento infantil veio para ser o caminho de ajudar a fortalecer a fé, ensinar os valores cristãos, ensinar a palavra de Deus no linguajar e entendimento das crianças. E eu louvo a Deus por todas as igrejas que têm seus departamentos infantis. E que você possa... Ficamos em pé. Para terminar, eu quero dizer uma coisa. Você só vai conseguir desenvolver, grave bem isso, você só vai conseguir desenvolver um trabalho infantil com excelência, você só vai conseguir levar aquelas crianças a ter experiência com Deus, se você tem experiência com Deus. Você só vai levar as crianças a ter intimidade com Deus, se você tem intimidade com Deus. Você só vai ter graça para falar sobre o batismo com o Espírito Santo, se você é batizado com o Espírito Santo. Você só vai levar as crianças a respeitar os líderes e o pastor da igreja, se você respeita os líderes, se você respeita os pastores da igreja. Você só vai ensinar as crianças a dizimar, se você oferta e dizima. E eu disse, de vez em quando, eu digo aqui nesse templo, aqui nesse púlpito, já disse diversas vezes, e não vou cansar de dizer, principalmente quando estou apresentando criança. Eu digo, essa criança, ela tem vocês, pai, como espelho. Se ela vai crescer, vai vendo vocês orar, ela vai orar. Se nos cultos
vocês levantam a mão para glorificar a Deus, ela vai levantar. Se vocês dão aleluia, ela vai dar aleluia. Se na hora da oferta, vocês tiram o dinheiro para ofertar, ela vai ofertar e vocês têm que dar um dinheirinho, porque senão ela vai ficar brava, vai se emburrar, que ela quer o dinheirinho para ofertar também. Se vocês dizimam, ela vai dizimar. Agora tem uma coisa, se vocês murmuram dos líderes, murmuram da mensagem, murmuram do pastor, vocês chegam, olha, eu digo aqui no ponto, vocês chegam vão para casa, estão indo para casa, mas que culto chato, né? A criança vai absorvendo isso. Culto chato. Você viu que mensagem? Você viu aquele pastor? E elas vão aprendendo. Vão aprendendo. Vejo na mesa, lá no almoço ou na janta, o pai falando mal do pastor, murmurando aquele crente, murmurando aquele departamento, murmurando. Quando a criança for adolescente, ainda vai ficando. Quando ela for jovem, vamos para a igreja. Eu na igreja? Por que naquela igreja? O senhor só falou mal da igreja, que aquele pastor não presta, que aquele pastor é isso, que aquela igreja é isso, que aquela igreja é aquilo. O que eu vou fazer lá? Muitos filhos hoje estão desviados, e eu já disse para alguns pais, filho está desviado, porque você é culpado. Porque só falava na mesa mal do pastor, mal da igreja, mal disso, mal daquilo. Quando ele ficar adulto, o que ele vai fazer na igreja? O que eu vou fazer naquela igreja? Que meu pai só fala mal daquela igreja, por que ele quer que eu vá lá agora? Eu ir lá naquela igreja, que meu pai me ensinou que não prestava, que aquele pastor não prestava? Então, irmãos, o que você é na sala de aula, a criança vai tendo o seu professor como espelho. Isso está tão forte, isso, que vocês podem ver, irmãos. Vocês podem ver que na escola secular lá, o professor fala uma coisa e os pais falam outra, as crianças, não, pai. O professor não ensinou isso, o professor disse que é assim, é assim. Ela atende mais o professor. E também, é claro que aí, porque está faltando os pais trabalhar, ter sabedoria e graça para mostrar ao contrário. Mas isso mostra a importância, eu estou vendo aqui, querendo relatar para vocês, a importância do professor, a importância de vocês. O que vocês falam lá no departamento infantil, na classe, as crianças absorvem e é quase uma lei o que vocês falam. Elas atendem melhor vocês do que até muitas vezes os pais. Então, vocês têm muita responsabilidade diante de Deus do que vocês estão ensinando na classe com as crianças.